Olá a todos, sou o aluno Miguel Enéas da Silva Neto, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. Irei apresentar meu trabalho intitulado Proposta e Análise de Técnicas de MPPT e LVRT aplicado em sistemas eólicos. Tenho como orientador o professor Dr. Márcio André Baimamora e como co-orientador o professor Dr. Gilberto Pereira Pinto. Ao longo da apresentação, iremos abordar esses principais tópicos. Na parte introdutória, nós vamos falar um pouco sobre a justificativa da escolha dessa temática, abordando alguns objetivos que foram executados ao longo da pesquisa. Também iremos falar sobre os componentes que compõem o Sistema de Conversão de Energia Eólica, o EX. Sistema esse responsável por transformar a energia cinética dos ventos em potência elétrica. Nós iremos também falar sobre os métodos de MPPT, que são os métodos onde eles vão rastrear o ponto de máxima potência desses aerogeradores e, consequentemente, trabalhar para que eles extraiam a máxima potência disponível naquele momento. Os métodos de LVRT, que são os métodos necessários para, durante situações de afundamento na rede elétrica, de estabilidade da rede elétrica, eles darem suporte tanto à rede elétrica, mas também ao sistema eólico, evitando que esse sistema eólico seja desconectado da rede elétrica por conta de situações de instabilidade. E alguns trabalhos futuros que irão ser realizados ao longo dessa pesquisa. Como parte introdutória, se vê muito uma preocupação, principalmente das grandes potências mundiais, em se reduzir o consumo de combustíveis fósseis, porque esses combustíveis fósseis, eles são altamente poluentes. E como alternativa para esse consumo desses combustíveis, que poluem o meio ambiente, nós temos as energias renováveis, que ao longo dos últimos anos elas vêm ganhando importância, mas também vêm ganhando capacidade instalada. E dentre essas energias renováveis, nós podemos aqui citar a energia eólica, a geração eólica, que ela tem papel fundamental tanto no mundo como no Brasil. Então, estima-se que entre 2021 e 2025, a potência eólica adicionada ao total, ela gira em torno de 470 gigawatts, atingindo um valor máximo, um valor total de 1.210 gigawatts de capacidade instalada onshore e offshore. E no Brasil isso não é diferente, A geração eólica no Brasil vem batendo recordes de produção. Em agosto de 2021 foi verificado que durante um período de todo um dia, a geração eólica ela atendeu toda a demanda de consumo de energia elétrica do Nordeste inteiro durante todo um dia. E isso mostra o quão robusta essa fonte no sentido de gerar energia. Se a gente analisar essa figura 1, a gente consegue identificar muito bem a capacidade de geração de energia eólica, mas a gente consegue identificar a porcentagem, ou seja, quantos por cento de toda a matriz energética brasileira é produzida pela fonte eólica. E aí, se a gente analisar fonte a fonte, a gente verifica que a energia eólica ela tem uma participação de 12,5% na matriz energética brasileira. E isso é muito importante porque, se comparado às outras fontes, principalmente como a solar, a gente vê que a solar ainda tem muito a desejar, embora venha crescendo bastante. Diante disso, diante desse, vamos dizer assim, desse ponto importante que a matriz eólica atingiu no Brasil, a gente tem dois pontos a serem analisados ao longo desse trabalho. Primeiro, vai ser analisado a estabilidade e a confiabilidade da rede elétrica, visto que nós temos muitos parques eólicos instalados, mas também nós temos muitos parques a serem implementados, a serem adicionados ao sistema elétrico. Então a gente precisa saber se o sistema elétrico, como é que está a confiabilidade dele, e em situações de afundamento, que são o que a gente chama de LVRT, o que é que os métodos de mitigação desses afundamentos podem trazer de contribuição para essa fonte eólica. Também a capacidade de geração de energia elétrica por meio dos métodos de MPPT, visto que durante a pesquisa foi identificado que em 50% das vezes da produção de energia, a velocidade nominal do vento ela não está atingida. Então, em 50% das vezes, eu não tenho a capacidade, vamos dizer assim, máxima de geração do vento. Então, eu tenho que ter algoritmo de MPPT
robustos e eficientes para que eu consiga sempre estar extraindo a máxima potência do aerogerador, independente, né, logicamente, da velocidade do vento. Lógico que isso vai impactar, mas assim, o método ele tem que sempre estar trabalhando no máximo potência, extraindo sempre a máxima potência. E aí, esse trabalho tem como alguns dos pontos, né, primeiro, desenvolver, né, propor um novo método de rastreio do ponto de máxima potência, chamado Perturbe Observa Híbrido, onde esse Perturbe Observa Híbrido, a gente vai ver quais são as contribuições que ele adiciona em conjunto com os métodos de mitigação, né, quais são os ganhos que ele traz. Também esse trabalho tem como objetivo propor um novo método, né, de mitigação dos afundamentos de tensão, chamado de LVRT híbrido. E esse método, LVRT híbrido, ele vai ser comparado com outra técnica clássica, que é o Break and Shoulder. Então, como objetivo geral, o trabalho ele tem como análise, né, extrair a máxima potência dos sistemas eólicos e contribuir também em situações de afundamento de tensão, verificando se essas técnicas de mitigação elas são realmente eficientes e se são de baixo custo, porque não basta ser eficiente, ela também tem que ser viável a sua instalação. Como objetivo específico, nós temos que desenvolver um método de MPPT híbrido, né, sem a necessidade dos conhecimentos do parâmetro do sistema e que seja perfeitamente adaptado às mudanças do vento, realizar comparações de distração de potência com outros métodos de MPPT que foram abordados nesse trabalho, realizar uma comparação entre as técnicas de LVRT-BC e LVRT-H, que foi a proposta nesse trabalho, investigar a contribuição que os métodos de MPPT, em conjunto com esses métodos de mitigação, eles trazem para o sistema como um todo, e por fim, a gente vai analisar quais são os ganhos que os métodos de MPPT associados aos métodos de LVRT, eles trazem para a redução da ação média dos controladores, né, do conversor do lado da rede e do conversor do lado da máquina. Visto que a gente vai analisar se existe algum impacto, né, entre MPPT e estabilidade do sistema. Então aqui nós temos a figura da topologia do sistema de conversão de energia eólica adotada nesse trabalho, né, utilizada. Nós temos aqui, primeiramente, uma turbina eólica de velocidade variável. Nós temos também um gerador síncrono de imã permanente, que é um gerador mais eficiente quando comparado a outros geradores, mas também possui um controle mais simples de ser implementado. Nós temos um conversor back-to-back, né, onde esse conversor ele faz a isolação entre a rede elétrica e a geração. O conversor do lado da máquina ele vai operar extraindo a máxima potência do sistema eólico, e o conversor do lado da rede ele vai operar trabalhando para manter o nível de tensão do barramento CC constante e também para que o sistema opere com fator de potência unitário, que é o que a ONS cobra, né, desses sistemas eólicos. E aí nós temos aqui um organograma de como está dividido os métodos de MPPT, e eu chamo a atenção para o método em particular, que é o método que vai ser proposto nesse trabalho. O Perturbe Observa híbrido foi identificado ao longo da revisão literária, né, da revisão da literatura, que ele se enquadra dentro de uma área ainda pouco estudada do MPPT, que é o MPPT híbrido. Portanto, esse trabalho ele visa propor esse método, que é um método novo, um método que é robusto no sentido de extração de potência, mas que ele também ele se enquadra dentro de uma linha de pesquisa ainda pouco abordada pelos pesquisadores. Nós temos também os métodos de LVRT, que são basicamente métodos que vão ajudar durante a instabilidade da rede elétrica a permitir que o sistema eólico ele conduza, ele possa ainda continuar produzindo potência elétrica ou não, que a gente vai ver que em algumas situações isso não é necessário, mas que a principal finalidade dele é que o sistema eólico ele tem que ficar conectado na rede elétrica durante os tempos pré-determinados pela figura 3. Então, dependendo do nível do afundamento, o sistema eólico ele tem que, no mínimo, ficar conectado naquele tempo pré-estabelecido. Caso isso não aconteça, a ONS pode aplicar multas ou solicitar a desconexão do sistema eólico da rede elétrica. Aqui nós temos o LVRTH que vai ser proposto nesse trabalho, né, com algumas equações que diz respeito ao torque e o atendimento à potência reativa da rede elétrica.
Esse método ele vai ser comparado, né, com um método bastante aplicado na literatura, mas que tem um ponto negativo, que é a necessidade de instalar equipamentos externos. Isso acaba elevando, né, os custos de instalação, tá? E esses dois vão ser comparados em conjunto com os métodos de PPT que foram abordados e os métodos e o método proposto no trabalho, que foi o Perturbe Observa H. E como trabalhos futuros, né, eu propus, né, adotar técnicas de MPPT híbridas, só que agora utilizando técnicas de inteligência computacional aplicada, como por exemplo a busca harmônica. E isso a gente visa melhorar a eficiência no rastreio do ponto de máxima potência e, consequentemente, a geração de potência elétrica. E, por fim, trabalhar com métricas mais claras de classificação dos MPPTs, como, por exemplo, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, que são ferramentas estatísticas mais claras do que a subjetividade, muitas vezes, que a gente encontra nas revisões literárias de como classificar os métodos de MPPT. Que isso foi um ponto falho na literatura que foi encontrado durante a pesquisa realizada desse trabalho. E aqui são algumas referências que foram utilizadas para a realização dessa apresentação. Então, muito obrigado pela atenção e até mais.